Boa noite. Quantas vezes vocês já ouviram falar para vocês que algo era impossível? Quantas vezes você se disse a si mesmo que algo era impossível? Eu sou Valquíria Menegaldo e hoje eu vou mostrar a vocês que existem alguns pilares que podem anular o impossível. Em 1984, nasceu a minha primeira filha. E quando a recebi pela primeira vez em meus braços, observei que algo estava diferente. E ali, ainda na sala de parto, questionei o meu médico. Doutor, a minha filha é Down? E a resposta veio curta e objetiva. Não, ela é perfeita. Nesse momento, nasceu em mim um luto silencioso. O luto do medo do desconhecido e dos sonhos que eu havia idealizado. E assim, fomos para casa, acreditando que realmente tudo estava perfeito. Mas com 20 dias, tivemos uma grande surpresa. Ela teve a sua primeira convulsão. E o pediatra da época disse que era uma convulsão febril. A partir desta convulsão, outras vieram e foram sendo recorrentes e com um tempo maior de duração. E a cada médico que procurávamos, surgia um novo diagnóstico. Entre eles, anormalidade paroxítica difusa, atividade irritativa bilateral, surto de lentificação frontotemporal, grafos elementos patológicos, completamente desconhecido para a mãe de um primeiro bebê. E aí foram mais de 30 diagnósticos e nenhum laudo conclusivo. O tempo foi passando. E o tempo não espera. E esse tempo, ela não andava, não falava, não conseguia segurar objetos, alimentação somente sólida e através da seringa. O ler, escrever e algumas atividades da vida diária, na visão dos profissionais, seriam impossíveis. Fui criando estratégias e oportunidades para que minha filha pudesse desenvolver algo. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma possibilidade que foi dada a ela. Como a maior dificuldade dela era segurar objetos, eu tive a ideia de colocar uma bolacha na mão, envolver com um plástico filme e levar até a boca. Foi a primeira vez que ela experimentou algo sólido. Ela deu um sorriso, tipo, adorei. E, a partir daí, nós começamos a fazer a terapia caseira. E deu muito certo. Passando-se o tempo, veio a idade escolar. Foi a idade mais difícil. Minha filha foi recusada em 4 escolas, todas com a mesma justificativa. Não temos estrutura para adaptar o material pedagógico. Nossos profissionais não estão preparados para recebê-la. De escola em escola, encontrei uma com as mesmas situações parecidas, mas a aceitou. Aceitar é estar presente. Recebê-la é dar oportunidade para que ela pudesse aprender. Só que isso não foi prometido. Então, eu, enquanto mãe, eu precisava entender como era o processo de uma alfabetização. Só que, nesse contexto,
Uma professora, vendo o meu desespero dentro da sala de aula, o que fazer, como acontecer, veio e me disse: me interessei pelo seu caso e gostaria de ajudá-la. Mas ajudar como? Se a escola não tinha suporte necessário para nos oferecer. Então, voltei à faculdade para cursar a minha segunda graduação em pedagogia, para que eu pudesse entender esse processo da alfabetização e a cada conhecimento recebido se transformava em uma ferramenta para que eu pudesse ajudá-la. E eu consegui, neste ano letivo, adaptar todo o material pedagógico. Procurei aquela professora que havia me procurado e disse: estou com todo o material pedagógico adaptado. Como você pode me ajudar agora? Ela ficou parada, em silêncio, e me disse: vamos construir estratégias. E assim fizemos. Eu, em parceria com essa professora, criamos estratégias para que a minha filha pudesse desenvolver. Eu fiquei dias, meses, junto com essa professora na organização de material pedagógico. E vivi dias intensos ao lado da minha filha, entre a sala de aula e o pátio da escola, esperando por crises que chegavam sem avisar e que a gente não sabia o porquê. Passaram-se 5 anos. Fomos para São Paulo fazer a sua primeira tomografia, porque tivemos 30 diagnósticos, todos através de eletroencefalograma. E esse diagnóstico foi assustador. Eu fui à busca de um laudo, eu recebi 2. O primeiro laudo foi agenesia do corpo caloso. Agenesia é uma ausência. Corpo caloso é uma estrutura cerebral que liga o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, que se forma da 12ª à 18ª semana de gestação. Não tem transplante e não existe medicamento que possa desenvolvê-la. O nosso segundo laudo, epilepsia. A epilepsia, ela é uma espécie de uma tempestade elétrica no cérebro. E existe vários tipos de epilepsia. No caso da minha filha, é a tônica clônica. É aquela que causa a perda de memória, de ausência de memória, e a queda. Além de enfrentar as crises, precisamos enfrentar o preconceito. Não é agradável ver uma crise de epilepsia. Não é agradável conviver com uma pessoa epilética. Mas vocês podem ficar tranquilos. Não precisam se afastar. Tivemos, sim, várias pessoas que se afastaram por medo da epilepsia ser contagiosa. Mas fiquem tranquilos. Podem abraçar e beijar uma pessoa epilética, porque a epilepsia não é contagiosa. A partir desses 2 diagnósticos, muitas coisas mudaram, porque agora sim, tínhamos laudo, 2. Só que como a epilepsia, porque a má formação cerebral do corpo caloso, não tem muito o que se fazer. São algumas consequências, como eu disse, né? Não andar, não falar, mas a epilepsia, ela requer adaptações. A minha casa foi adaptada, móveis afastados, cortinas e tapetes retirados, para que ela pudesse ter a liberdade
e começar a adquirir autonomia pela sua vida diária. E aí, a transformação não aconteceu somente na minha casa. Aconteceu em mim. Na minha visão do impossível. Hoje, eu trabalho como psicopedagoga e eu vejo muitas pessoas chegarem e falarem, mas é impossível. Não, não é impossível. Existe o possível dentro de qualquer dificuldade. Compreendo que mesmo com todas as dificuldades de uma pessoa deficiente, existe algo que eles são capazes de fazer. Assim, como uma casa precisa de alicerces para se permanecer de pé, nós precisamos de pilares que nos sustentam diante das nossas dificuldades. Os meus pilares foram a fé, a coragem e a ação. Fé para acreditar no impossível e no invisível. Coragem para enfrentar os preconceitos e aceitá-la plenamente. E ação para buscar conhecimento e mudar a nossa realidade. Na minha história, a deficiência não foi o problema, mas sim os limites impostos sobre ela. E hoje? Hoje, a minha filha anda, fala, pega objetos, come sozinha, tem autonomia, formou-se em publicidade, tornou-se mosaicista, ceramista, aprendeu a tocar piano, com um detalhe, lê partitura. Faz parte de um quadro de colaboradores de uma empresa. É coautora de um livro que conta a sua própria história. Ela está provando que o potencial humano vai além de qualquer dificuldade. Ela conseguiu provar para os seus profissionais, para as suas terapeutas, que a deficiência não limita ninguém. E o que eu aprendi com isso? Nem sempre o processo que procuramos, o processo que queremos entender, nós não podemos entender. Mas existe algo maior que nos comanda. E que nós precisamos acreditar que ele existe. Porque nem sempre vamos entender o processo. Mas podemos escolher confiar nele. Por que não aceitarmos os diferentes? Nós não somos todos iguais. Cada qual com a sua diferença. Cada qual com a sua altura. E esse é a beleza da vida. Um sabe mais, um sabe menos. Um fala, lindo, maravilhoso, o outro gagueja. Mas estamos no mundo onde somos todos. E a minha mensagem que eu quero dizer para vocês, o impossível, ele só existe até alguém enfrentá-lo. Muito obrigada. E eu gostaria de pedir para minha filha, que está aí no meio de vocês, ficasse de pé. Obrigada.